O coração político do Brasil está pulsando forte. As novas pesquisas do Real Time Big Data revelam um Sudeste dividido, e cada estado conta uma parte dessa história. No Espírito Santo, o equilíbrio é total. Em Minas, o jogo virou e nomes conhecidos começam a perder espaço. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes lidera com folga. Mas o bolsonarismo ainda resiste. O que está acontecendo no Sudeste vai muito além das fronteiras estaduais. É o retrato do Brasil que se desenha para as eleições de 2026. Fica até o final, porque os números que você vai ver agora ajudam a entender quem está ganhando terreno, quem está perdendo força e quem pode surpreender na corrida pelo poder. No Espírito Santo, o cenário eleitoral começa a se desenhar com intensidade. O levantamento do Instituto Real Time Big Data, realizado entre os dias 4 e 6 de outubro de 2025, entrevistou 1.200 eleitores capixabas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A amostra é equilibrada, 53% de mulheres e 47% de homens. A maioria dos entrevistados tem entre 35 e 59 anos, faixa etária que representa quase metade da amostra. No quesito renda, 43% ganham até 2 salários mínimos e apenas 22% estão acima dos 5 salários mínimos. Já em escolaridade, 45% têm o ensino médio completo, 40% o fundamental completo e 15% o ensino superior. O Instituto testou 3 cenários estimulados para a disputa ao governo estadual, e o que se vê é uma disputa extremamente acirrada. No primeiro cenário, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, do Republicanos, aparece na liderança com 27% das intenções de voto. Logo atrás, o vice-governador Ricardo Ferraço, do MDB, registra 26%, configurando um empate técnico. Em seguida, o ex-deputado federal Sérgio Vidigal, do PDT, e o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, do Podemos, surgem com 11% cada, enquanto o deputado federal Hélder Salomão, do PT, marca 5%. Brancos e nulos somam 8% e 12% não souberam responder. No segundo cenário, a disputa continua equilibrada. Ricardo Ferraço lidera novamente com 31%, seguido muito de perto por Lorenzo Pasolini, com 30%, enquanto Arnaldinho Borgo cresce e chega a 14%. 10% afirmam votar branco ou nulo, e 15% não souberam ou não responderam. Já no terceiro cenário, que inclui Paulo Hartung, do PSD, o ex-governador surge como o nome mais competitivo, liderando com 33%, seguido de Ricardo Ferraço com 27% e Arnaldinho Borgo com 14%. Brancos e nulos somam 10% e 16% não souberam responder. Fica claro que quando Paulo Hartung entra na disputa, ele muda completamente o tabuleiro eleitoral capixaba, obtendo a maior vantagem dentre todos os cenários testados. O levantamento também mediu o índice de rejeição múltipla, ou seja, em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum. Nesse quesito, Hélder Salomão, do PT, lidera com 42% de rejeição. Em seguida, aparecem Sérgio Vidigal, com 31%. Já Arnaldinho Borgo tem 30% de rejeição. Paulo Hartung tem 29%. Ricardo Ferraço vem logo atrás com 27%. E Lorenzo Pasolini aparece como o menos rejeitado, com 26%. Esse dado é importante porque mostra como a eleição no Espírito Santo deve ser equilibrada, o que aumenta as chances dos indecisos definirem o rumo do pleito. O atual governador, Renato Casagrande, do PSB, também foi avaliado e seu governo tem uma aprovação de 81% contra 16% de desaprovação. Na avaliação qualitativa, 51% classificam sua gestão como ótima ou boa, 36% como regular e apenas 12% consideram ruim ou péssima. Isso mostra que, mesmo após anos à frente do Executivo Estadual,
Casagrande ainda mantém um alto capital político, algo que pode garantir protagonismo em qualquer disputa que decida entrar. E você, acha que o ex-governador Paulo Hartung deve voltar ao cenário político capixaba? Ou o Espírito Santo precisa de uma renovação, com nomes como Lorenzo Pasolini ou Ricardo Ferraço? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal. Quando o assunto é a disputa pelas duas vagas do Senado Federal, vimos que a disputa deve ficar restrita à segunda vaga, visto que, além de ter ótima avaliação, o atual governador Renato Casagrande lidera todos os cenários testados. O levantamento do Real Time Big Data testou 2 cenários principais, além de avaliar a soma do primeiro e do segundo voto, já que cada eleitor poderá escolher 2 senadores no pleito. No primeiro cenário, o atual governador Renato Casagrande, do PSB, lidera absoluto, com 33% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece o deputado estadual e ex-prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli, do Republicanos, com 15%, seguido pelo deputado federal da Vitória, do Progressistas, com 11%. Na sequência, vem o senador Fabiano Contarato, do PT, com 10%, a filha do senador Magno Malta, Maguinha Malta, do PL, tem 8%, e o senador Marcos Duval, do Podemos, tem 6%. Brancos e nulos somam 8%, e 9% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder. Quando são somados o primeiro e o segundo voto, Casagrande amplia sua liderança de forma expressiva. Ele alcança 65% do total, o que confirma seu nome como o mais consolidado entre os eleitores capixabas. Sérgio Meneghelli aparece em seguida, com 29%, enquanto da Vitória registra 21%. Fabiano Contarato tem 20%, Maguinha Malta tem 16% e Marcos Duval fecha a lista com 13%, demonstrando que, ao menos por enquanto, a disputa concentra-se em torno de Casagrande e Meneghelli. No segundo cenário testado, o Instituto incluiu Paulo Hartung, que reaparece como um dos nomes mais competitivos da política capixaba. Mesmo com Hartung na disputa, Renato Casagrande mantém a liderança, com 31% das intenções de voto. Hartung surge logo atrás, com 21%, seguido por Sérgio Meneghelli, com 11%. O deputado federal da Vitória tem 8%, o mesmo percentual de Fabiano Contarato e Maguinha Malta, enquanto brancos e nulos somam 7%, e 6% dos eleitores não responderam. Mas o quadro fica ainda mais interessante quando se observa a divisão entre o primeiro e o segundo voto. Sob essa perspectiva, Renato Casagrande mantém ampla vantagem, chegando a 61% no total, enquanto Paulo Hartung soma 42%, consolidando-se como o segundo nome mais competitivo. Na sequência, Sérgio Meneghelli aparece com 22%, enquanto o deputado federal da Vitória, Fabiano Contarato e Maguinha Malta empatam com 16%. Quando somados, brancos, nulos e indecisos completam o quadro, sendo a escolha de 37% dos entrevistados. Em síntese, Renato Casagrande lidera com folga em todos os cenários, tanto no primeiro quanto no segundo voto. Já a entrada de Paulo Hartung reconfigura o cenário, reduzindo um pouco a vantagem do atual governador, mas ainda sem ameaçá-lo diretamente. Sérgio Meneghelli, que já foi prefeito de Colatina e ganhou notoriedade nacional por sua imagem de político simples e combativo, aparece como um nome com apelo popular consistente. Já nomes tradicionais como Fabiano Contarato e Marcos Duval, que nas últimas eleições tiveram protagonismo, hoje aparecem em posição secundária, sinal de que o eleitor capixaba pode estar buscando renovação no Senado, mas sem abrir mão da segurança representada por figuras conhecidas, como Casagrande e Hartung. Depois desse panorama capixaba, em que o equilíbrio e as possíveis surpresas tornam a eleição imprevisível, a gente cruza a divisa e chega a Minas Gerais, um dos estados mais estratégicos do país, pois com mais de 16 milhões de eleitores, Minas é o verdadeiro termômetro político do Brasil
e o que acontece por lá costuma antecipar tendências nacionais. O levantamento do Instituto Real Time Big Data foi realizado entre os dias 6 e 7 de outubro de 2025, com 1.500 entrevistas, margem de erro de 3 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. A amostra reflete bem o perfil mineiro: 53% de mulheres, 47% de homens, com predominância da faixa entre 35 e 59 anos, que representa 45% do total. Em termos de renda, 45% ganham até 2 salários mínimos, 35% de 2 a 5, e apenas 20% estão acima dos 5 salários mínimos. Quando se olha para a escolaridade, 44% possuem ensino médio completo, 42% o fundamental completo, e 14% têm ensino superior incompleto ou mais. O Real Time Big Data testou 4 cenários diferentes para a disputa ao governo mineiro, e o resultado revela um cenário polarizado e em constante mudança. No primeiro cenário, o senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, aparece na liderança com 31% das intenções de voto. O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que por enquanto está sem partido, surge em segundo, com 18%. Em seguida, vem o senador Rodrigo Pacheco, do PSD, com 13%, enquanto o vice-governador Matheus Simões, do Novo, tem 6%. Brancos e nulos somam 15%, e 17% não souberam responder. No segundo cenário, sem Calil, Cleitinho dispara e chega a 40%, praticamente o dobro de Rodrigo Pacheco, que marca 19%. Matheus Simões mantém 6%, e brancos e nulos somam 16%, enquanto 19% permanecem indecisos. No terceiro cenário, testando apenas Alexandre Calil, Rodrigo Pacheco e Matheus Simões, a liderança passa para Calil, com 27%, seguido por Pacheco, com 14%, e Simões, com 8%. Aqui chama a atenção o alto índice de indefinição. 24% declararam voto nulo ou branco, e 27% não souberam responder. Sinal de que, sem Cleitinho, o eleitor mineiro ainda não encontrou uma alternativa clara. Por fim, o quarto cenário inclui Cleitinho Azevedo, Alexandre Calil, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e Matheus Simões. Cleitinho volta à frente com 31%, seguido por Calil, com 21%. Silveira, do PSD, tem 8%, e Matheus Simões fecha a lista com 6%. Brancos e nulos somam 15%, e 19% não responderam. Em resumo, Cleitinho lidera em quase todos os cenários e demonstra força entre os eleitores mais populares, enquanto Calil e Pacheco dividem o campo mais moderado. Vale destacar que, com o recente anúncio da aposentadoria do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, o senador Rodrigo Pacheco é um dos nomes mais cotados para ocupar tal vaga da Corte Máxima do país, o que pode alterar drasticamente o cenário eleitoral mineiro. O levantamento também mediu o índice de rejeição e um dado chama a atenção: o senador Cleitinho Azevedo, apesar de liderar as intenções de voto, é também o mais rejeitado, com 48% dos eleitores dizendo que não votariam nele de jeito nenhum. Logo em seguida, aparece Alexandre Calil, com 42%, Rodrigo Pacheco tem 35%, Alexandre Silveira tem 29% e Matheus Simões é o menos rejeitado com 24%, ou seja, Cleitinho lidera, mas com alta rejeição, um indicativo de que seu teto eleitoral pode estar próximo, o que abre margem para movimentações no campo de centro. Assim como no Espírito Santo, Minas Gerais também terá 2 vagas ao Senado em disputa, e o Real Time Big Data avaliou 2 cenários estimulados. No primeiro cenário, a prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT, lidera com 15% das intenções de voto, seguida pelo senador Carlos Viana, do Podemos, com 12%, logo depois o ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira, do PSD, e o ex-deputado federal Marcelo Aro, do Progressistas,
empatam com 9% cada. Na sequência, aparecem o deputado federal Eros Biondini, do PL, com 8%, o jornalista Eduardo Costa, do Cidadania, com 7%, e a ex-deputada federal Áurea Carolina, do PSOL, com 4%. Fecham a lista os deputados federais Domingos Sávio, do PL, com 2%, e Euclides Petersen, do Republicanos, com 1%. Brancos e nulos somam 13%, e 20% não souberam responder. Quando considerados o primeiro e o segundo voto, Marília Campos chega a 30% no total, mantendo a dianteira, seguida de Carlos Viana, com 23%, e Alexandre Silveira, com 17%. Empata com Marcelo Aro e Eros Biondini. Eduardo Costa tem 14%, enquanto os demais nomes ficam abaixo dos 10%. Nesse primeiro cenário, há um equilíbrio notável entre 5 nomes, mas sem nenhum grande favorito, o que reforça a fragmentação do voto mineiro. O segundo cenário inclui o nome do atual governador Romeu Zema, do Novo, e aí o jogo muda completamente. Zema dispara na frente, com 20% das intenções de voto, mesmo sem confirmar se pretende concorrer. Em segundo lugar, aparece novamente Marília Campos, com 15%, seguida de Carlos Viana, com 10%, e Marcelo Aro, com 8%. Eros Biondini e o jornalista Eduardo Costa empatam com 7%. Já o ex-governador Aécio Neves, do PSDB, marca 4%, enquanto Áurea Carolina tem 3%, Domingos Sávio tem 2% e Euclides Petersen fecha a lista com 1%. Brancos e nulos somam 10% e 13% não souberam responder. Na soma do primeiro e do segundo voto, Romeu Zema amplia ainda mais sua vantagem, chegando a 40%. Marília Campos segue com 29%, Carlos Viana tem 21% e Marcelo Aro tem 16%. Eros Biondini e Eduardo Costa empatam com 14%, enquanto Aécio Neves, Áurea Carolina, Domingos Sávio e Euclides Petersen não conseguem atingir os 10%. Ou seja, se decidir disputar o Senado, Zema se torna imediatamente o nome mais competitivo de Minas Gerais, mesmo sem fazer campanha, capitalizando a aprovação de seu governo e a imagem de gestor eficiente. O Real Time Big Data também avaliou o desempenho do atual governador, Romeu Zema, que mantém números sólidos após quase 7 anos de gestão. Segundo o levantamento, 62% dos mineiros aprovam seu governo, enquanto 33% desaprovam e 5% preferiram não responder. Na avaliação qualitativa, 34% classificam sua administração como ótima ou boa, 31% como regular e 30% a consideram ruim ou péssima. Os números mostram que, apesar de certa fadiga de material após 2 mandatos, Zema ainda é visto como um nome forte e competitivo, tanto para o Senado quanto, quem sabe, para voos mais altos em 2026. E você, acha que Romeu Zema deve deixar o governo e disputar o Senado, ou deve mirar em algo maior, como a presidência da República? Comenta aí o que você acha que vem pela frente na política mineira. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Deixando Minas Gerais, a gente desce um pouco mais o mapa e chega ao Rio de Janeiro, um dos estados mais simbólicos e politicamente voláteis do país, que será palco de algumas das eleições mais intensas e imprevisíveis do país. Vimos que o clima de polarização que domina a política nacional se repete na Guanabara Mística, onde o Real Time Big Data realizou seu levantamento entre os dias 7 e 8 de outubro de 2025, com 1.500 entrevistas, e a margem de erro ficou em 3 pontos percentuais. Para mais ou para menos, a amostra é composta por 52% de mulheres e 48% de homens. No recorte de idade, 41% têm entre 16 e 34 anos. 44% estão na faixa de 35 a 59 anos e 15% têm 60 anos ou mais. A pesquisa também mostra um perfil socioeconômico desafiador. 58% dos entrevistados vivem com até 2 salários mínimos.
e apenas 15% têm renda superior a 5 salários mínimos. Em escolaridade, 43% concluíram o ensino médio, 41% o fundamental e 16% têm nível superior incompleto ou mais. O Instituto testou 4 cenários distintos para a disputa pelo governo estadual, e em todos eles, o atual prefeito do Rio, Eduardo Paes, do PSD, aparece isolado na liderança. No primeiro cenário, Paes tem 61% das intenções de voto, contra 13% do deputado estadual Rodrigo Bacelar, do União Brasil, enquanto a ativista e viúva de Marielle Franco, Mônica Benício, do PSOL, aparece com 3%, e o médico Ítalo Marcilli, do Novo, fecha a lista com 1%. Brancos e nulos somam 10%, e 12% dos entrevistados não souberam responder. No segundo cenário, em que surge o nome do senador Flávio Bolsonaro, do PL, a disputa se aproxima um pouco mais, mas ainda com Paes à frente. O prefeito marca 51%, contra 32% de Flávio Bolsonaro. Mônica Benício mantém 3%, e Ítalo Marcilli aparece com 1%. 8% dizem votar em branco ou nulo, e apenas 5% não responderam. Mesmo com um membro da família Bolsonaro na disputa, Eduardo Paes mantém folga superior à margem de erro, mostrando que, pelo menos por enquanto, o Rio parece mais inclinado ao pragmatismo administrativo do que à retórica ideológica. O terceiro cenário traz nomes tradicionais da política fluminense, como o ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, do MDB, e novamente Rodrigo Bacelar, do União. Mesmo assim, Paes continua dominando, com 55%, enquanto Bacelar e Reis empatam com 12% cada. Mônica Benício aparece com 3%, e Marcilli segue com 1%. Brancos e nulos somam 9%, e 8% não souberam responder. Já no quarto cenário, a inclusão do ex-governador Antony Garotinho, do Republicanos, altera pouco o panorama. Paes lidera com 53%. Garotinho aparece com 16%, e Bacelar marca 13%. Mônica Benício tem 2%, Ítalo Marcilli 1%, e 9% dos eleitores afirmaram votar em branco ou nulo, e outros 6% não responderam. O resultado é claro. Eduardo Paes está à frente em todos os cenários testados, superando adversários de diferentes campos políticos, vislumbrando a possibilidade de uma eleição já no primeiro turno. A pesquisa também mediu a rejeição múltipla, ou seja, em quem o eleitor não votaria de forma alguma. E mais sim, ao ex-governador Antony Garotinho, que lidera o ranking negativo com 52% de rejeição. Logo atrás, aparece Flávio Bolsonaro, com 44%, seguido de Eduardo Paes, com 32%. Rodrigo Bacelar vem logo depois, com 31%, Mônica Benício tem 30%, Washington Reis soma 24%, e o médico Ítalo Marcilli fecha a lista com 16%. Agora quero ouvir você. Você acha que Eduardo Paes conseguirá confirmar seu favoritismo perante as urnas? E agora que analisamos o cenário para o governo, é hora de olhar para outra disputa que promete grandes emoções: o Senado. Lá, os números mostram um duelo direto entre o bolsonarismo e o lulismo, com nomes que vão de Flávio Bolsonaro e Benedita da Silva a Marcelo Crivella e Silas Malafaia. Se a disputa pelo governo fluminense parece encaminhada, o mesmo não pode ser dito sobre o Senado Federal. O Real Time Big Data testou 4 cenários diferentes, revelando um quadro de forte polarização entre a direita e a esquerda, com o bolsonarismo mantendo vantagem, mas com espaço para crescimento de outras forças. No primeiro cenário, os 2 principais nomes da direita fluminense aparecem lado a lado na liderança. O senador Flávio Bolsonaro, do PL, lidera com 29% das intenções de voto, seguido pelo governador Cláudio Castro, também do PL, com 22%. Na sequência, vem a ex-governadora Benedita da Silva, do PT, com 15%, enquanto o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella,
do Republicanos, tem 12%. O ex-deputado federal Alessandro Molon, do PSB, marca 7%, enquanto o deputado federal Ottoni de Paula, do MDB, aparece com 2%. Brancos e nulos somam 7% e 6% dos eleitores não souberam responder. Quando considerados o primeiro e o segundo voto, Flávio Bolsonaro salta para 58% e Cláudio Castro chega a 44%. Benedita da Silva tem 30%, Crivella registra 24% e Molon aparece com 15%. Este cenário mostra o domínio do PL entre os eleitores fluminenses, quando o assunto é o Senado Federal. No segundo cenário, a pesquisa testou um quadro sem Cláudio Castro, mas incluindo outros nomes fortes, como o senador Carlos Portinho, Washington Reis e o deputado federal Tarcísio Mota. Mesmo assim, Flávio Bolsonaro segue na frente, com 32% das intenções de voto, contra 16% de Benedita da Silva, que aparece consolidada como o principal nome da esquerda fluminense. Em terceiro lugar, vem Carlos Portinho, também do PL, com 13%, seguido por Washington Reis, do MDB, com 11%, Molon, do PSB, tem 8%, e Tarcísio Mota, do PSOL, fecha a lista com 5%. Brancos e nulos representam 8%, e 7% não responderam. Na divisão entre primeiro e segundo voto, Flávio Bolsonaro avança para 63% no total, e Benedita da Silva sobe para 32%. Logo atrás, Portinho alcança 27%. Washington Reis tem 23%. Alessandro Molon tem 15% e Tarcísio Mota fecha a lista com 10%. Esse cenário mostra que o campo bolsonarista permanece dominante, mas há espaço para a esquerda crescer, especialmente se a candidatura de Benedita for reforçada por alianças locais com Lula e o PT nacional. O terceiro cenário adiciona nomes ligados ao campo progressista, como o ex-deputado federal Marcelo Freixo e a ministra da Igualdade Racial Aniele Franco, ambos do PT, enfrentando Flávio Bolsonaro e Cláudio Castro novamente. Mesmo com maior diversidade de nomes, o resultado mantém a tendência e Flávio Bolsonaro lidera com 29%, Cláudio Castro aparece logo atrás, com 21%, e Marcelo Freixo marca 14%. Aniele Franco tem 10%. Antony Garotinho, do Republicanos, aparece com 9%. E Ottoni de Paula, do MDB, tem apenas 1%. Brancos e nulos somam 9%. E 7% não souberam responder. Na soma do primeiro e segundo voto, Flávio Bolsonaro alcança 58%. Cláudio Castro tem 42%. Freixo aparece com 28%. Aniele Franco com 20%, Garotinho com 18% e Ottoni de Paula alcança apenas 3%. Neste cenário, o campo progressista demonstra vitalidade, o que mostra que a esquerda ainda conserva força expressiva no eleitorado carioca, especialmente entre jovens e eleitores de classe média da capital. O quarto e último cenário testado traz um ingrediente novo. O pastor Silas Malafaia, que aparece como possível candidato, mesmo que ainda não tenha partido definido, mas nem sua entrada afasta o senador Flávio Bolsonaro da liderança. Com 32% das intenções de voto, Malafaia aparece com 14%, à frente do deputado federal Pedro Paulo, do PSD com 12% e Washington Reis, do MDB, com 11%. Entre os nomes da esquerda, o sambista Neguinho da Beija-Flor, do PT, aparece com 9%. E o ex-prefeito de Maricá, Fabiano Horta, também do PT, tem 6% das intenções de votos. Brancos e nulos somam 8%. E outros 8% não responderam. Quando se consideram os dois votos, Flávio Bolsonaro alcança 63%, seguido de Malafaia, com 28%, Pedro Paulo, com 25%, Washington Reis, tem 21%, Neguinho da Beija-Flor, tem 18%, e Fabiano Horta fecha a lista com 12%.
Esse é o cenário mais fragmentado entre todos, mostrando um eleitorado fortemente religioso e conservador, no qual o voto evangélico pode ser decisivo. Como vimos, nos 4 cenários testados, Flávio Bolsonaro aparece como o nome mais competitivo e consolidado. Ele mantém um núcleo fiel de apoio, herdado diretamente da base bolsonarista no estado. E para você, quem deve representar o Rio de Janeiro no Senado em 2026? Flávio Bolsonaro deve tentar a reeleição ou o PL deveria lançar um novo nome, como Cláudio Castro ou Silas Malafaia? E do outro lado, você acha que a esquerda consegue reagir com Benedita, Freixo ou Aniele Franco? Comenta aqui embaixo, curta o vídeo e se inscreva no canal. Como vimos, o que as pesquisas do Sudeste mostram é mais do que uma fotografia momentânea. Elas revelam o rumo político de um país inteiro. No Espírito Santo, o equilíbrio e a disputa voto a voto. Em Minas, a ascensão de novos nomes e o peso de quem ainda governa. No Rio, a força do bolsonarismo testada frente a um Eduardo Paes cada vez mais consolidado. E se você quer ver os cenários do estado de São Paulo, clica no link que aparece aqui. E para você, qual desses cenários mais te surpreendeu? O jogo já está decidido. Ou ainda tem virada à vista? Comenta aqui embaixo, curta o vídeo e se inscreve no canal. Porque nas próximas semanas, o Central das Urnas vai continuar acompanhando as mudanças de cada estado, mostrando quem cresce, quem recua e quem pode virar o jogo até o dia da eleição.